pessoal, um bom dia a todos. Eu saúdo vocês com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Pai venha falar contigo esta manhã, que você sinta-se refugiado pela palavra de Deus, amém? Hoje eu estou com uma mensagem aqui para entregar a vocês e eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você, toda vez que eu postar um vídeo novo, poder receber todas as notificações, amém? Vamos para a nossa mensagem então? A nossa mensagem se encontra lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 35 até o 38. Olha o que o próprio Deus nos declara. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, que, voltando, fizeram a murmurar toda a congregação contra ele, informando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Amém? Glória a Deus. Esta é uma palavra conhecida. A história do povo de Israel é uma história conhecida. Deus, ele libertou o povo de Israel. Deus, ele escolheu Moisés para liberar este povo. Este povo estava no Egito. Eles estavam escravos durante muitos anos. A sua geração, os seus antepassados foram escravos do faraó. E lá eles trabalhavam, eram espancados. Só tinha uma coisa, lá eles tinham abundância de comida. E isso foi o que fizeram eles murmurar contra o Senhor. O Senhor os tiraram da escravidão. O Senhor fez muitas maravilhas. A Bíblia fala que nunca houve tantas maravilhas como o que o povo de Israel presenciou. Deus abriu o mar para eles passar. Durante o deserto que eles ficaram, durante o dia, como era muito calor, Deus, ele enviava uma sombra para eles se refugiarem, e durante a noite mandava fogo para eles se aquecerem, porque o deserto é assim: durante o dia ele faz muito calor e durante a noite ele faz frio. Então Deus mandava o maná. Para vocês terem uma noção, o maná, ele era um dos alimentos que mais tinha proteína, porque o corpo precisava naquela época. Deus mandava tudo. E aí Deus, ele fez uma promessa a esse povo. Deus falou: não, eu não vou deixar vocês perecerem no deserto. Eu vou deixar vocês na terra prometida. Eu tenho a terra prometida, onde mana o leite e o mel, onde lá vocês terão abundância, onde lá vocês terão tudo. E tudo bem, o processo, a gente fala, o processo para a terra prometida é um pouco dolorido. E isso inclui a nossa mensagem. Muitas vezes o processo, ele é dolorido. O processo, ele machuca. O processo, ele dói. O processo dá vontade de desistir. Quem aqui nunca pensou em desistir? Amém? Mas o que eu tô querendo falar para você? O povo de Israel, eles pereceram no deserto. O plano de Deus não era que eles ficassem num processo de 40 anos no deserto, mas eles começaram a murmurar. Eu vou te falar uma coisa: a murmuração atrapalha a bênção do Senhor de chegar na nossa vida. A murmuração atrapalha a bênção de Deus de chegar na nossa vida. Deus falou: olha, esse povo que viram a terra, mas voltaram reclamando, voltaram colocando defeito, voltaram falando que eles não seriam capazes de conquistar a terra porque ela tinha gigantes. E eles não entendiam o poder que existia em Deus. Olha só, pessoal, eles presenciaram tudo os feitos de Deus na vida deles. E eles colocaram defeito falando que não podiam entrar porque lá tinha gigantes e eles não eram capazes de conquistar aquela terra. Mas teve uma parte. Porém,
Josué e Caleb, eles entraram. Foram os únicos que espiaram a terra junto e entraram. Por quê? Porque eles falaram: o nosso Deus é poderoso e se o nosso Deus prometeu, ele vai cumprir. Estou aqui para falar uma coisa para você. Se o nosso Deus, se o meu Deus, se o teu Deus, ele fez uma promessa na tua vida, ele vai cumprir. Aí você fala: ah, não, Vitória, tá demorando. Ah, não, Vitória, porque eu tô passando por isso, por aquilo. É o processo. E outra, Deus, ele não demora e ele não chega tarde. Ele chega na hora certa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E muitas vezes Deus, ele lança esse processo na nossa vida para nos amadurecer, para nos testar. É necessário. O povo de Israel pereceu no deserto porque reclamou. Eu tô aqui para te falar: não reclama não. Não reclama do tempo de Deus. Não reclama daquilo que Deus tem permitido acontecer com você. Porque eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes eu passei por momentos da minha vida que eu falava: eu não ia suportar. Mas aí eu falava o que? Deus está permitindo para moldar o meu caráter, para moldar a minha essência, para me amadurecer. E foi necessário esses momentos. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele passou pelas tentações. Ele precisou passar pelas tentações para poder estar pronto para o seu ministério. Momentos da nossa vida nós vamos precisar passar. Davi, antes de se tornar rei, antes de conquistar tudo aquilo que Deus falou que ele iria se tornar, ele precisou enfrentar o gigante. E quando ele foi enfrentar o gigante, todo mundo questionava, falava: um menino, uma criança, e vai morrer. Todo mundo debochava. Tem momentos da nossa vida que vão debochar da nossa cara. Tem momentos da nossa vida que nós vamos ter que passar por um processo que vai ser só nós e Deus. Não vai ter ali pessoas que vão entender o processo lógico da situação. Mas é eu e Deus, é você e Deus. Por isso eu tô aqui para falar para você: não reclame durante o deserto. Não reclame durante o processo. Só entenda. Só compreenda. Josué e Caleb compreenderam e eles entendiam que Deus tinha o poder, todo o poder, para realizar tudo aquilo na vida deles. Então eles passaram pelo deserto sem reclamar, sem questionar o que estava certo, o que estava errado, sem questionar a vontade de Deus. Muitas vezes questionamos a vontade de Deus. A gente costuma falar sobre o livre-arbítrio, né? Eu tô aqui para te falar uma coisa. O livre-arbítrio a gente tinha antes de entregar a nossa vida a Jesus. Entregou a vida a Jesus, não tem mais volta. É uma decisão única, para sempre, e é uma decisão que muda qualquer história. Eu nunca me arrependo e nunca me arrependerei de ter entregado a minha vida a Jesus, de ter deixado Ele governar a minha vida, porque Ele governa. Amém? Então, quando você entrega a sua vida para Deus, quando você permite Deus tomar conta dela, você está entregando para o seu Criador. Então você está dizendo: Deus, cumpra os teus sonhos e não os meus. É renúncia. O Evangelho, ele é a renúncia. E ele é a preparação para a vida eterna ao lado do Pai. Mas ele é a renúncia. Deus, ele nunca... Um dia você vai estar diante de Deus e ele não vai te questionar pelas coisas que você fez, mas ele vai questionar as renúncias que você fez. Amém? Porque o Evangelho, ele exige renúncia. Jesus, ele renunciou o céu para viver o propósito de Deus, que era salvar a humanidade através da morte na cruz. Ele renunciou à sua glória. A Bíblia fala que ele se despiu. Ele se esvaziou da sua própria glória. Ele esvaziou-se de todo aquele poder que ele tinha como Deus para vir e cumprir o propósito. Então, ele renunciou. Tem coisas da nossa vida que a gente vai precisar renunciar. A gente vai precisar renunciar a um sonho, a gente vai precisar renunciar ao pecado, o pecado principalmente. A gente vai precisar renunciar a uma vontade, às vezes um relacionamento, às vezes uma amizade, às vezes até pessoas da nossa própria família vai ser necessário renunciar.
E Jesus, ele falou: todo aquele que por amor a mim e ao evangelho renunciar, trocar casa, família, rebanho, qualquer outra coisa, receberá 100 vezes mais aqui em vida e por vir a eternidade. Então, toda renúncia existe uma recompensa. Todo processo existe uma recompensa. Então eu falo para você o seguinte: não desista. Não abra mão da vontade de Deus na sua vida. Não reclama. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não olhe se a grama do vizinho está mais verde que a sua. Não olhe, só olhe para Jesus. A Bíblia fala que nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, essa é a palavra que eu digo para você. Quando você está num nível de intimidade com o Senhor, quando você está numa comunhão com Deus, que para você o que importa é Deus, você não olha para nada, você nem sente a dor do processo. Por quê? Porque Deus, ele está ali, te moldando, te quebrando, te reconstruindo. A gente é um vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro é Deus, e ele está ali, moldando o vaso. É que nem aqueles vasos de barro que fazia antigamente. O oleiro, ele preparava e aí ele fazia o quê? Ele olhava se tinha alguma parte torta, ele ia lá, ele quebrava o vaso de novo e ele fazia de novo. É a mesma coisa Deus. Se tem alguma coisa na nossa vida que não tá agradando a Deus, se tem algo na nossa vida que precisa ser mudado, Deus, ele quebra o nosso caráter, ele quebra a nossa essência e ele faz novamente. Amém? Então, aceite o processo, porque o propósito vai se cumprir, mas ele vai se cumprir se você passar pelo processo. Amém? E o processo não é 40 anos, o processo não é a vida inteira, o processo é só uma parte para te preparar para o propósito. Porque tem coisas na nossa vida, meus queridos, que se a gente recebesse agora, a gente estragaria. Se a gente recebesse todas as bênçãos que a gente quer agora, se tudo fosse fácil, a gente estragaria. Por isso, Deus, ele não tá preparando a bênção. Escreve o que eu tô te falando, escuta. Deus, a gente tem mania de falar, não, Deus, ele tá preparando. Não, ele tá preparando aquilo porque ele tá preparando. Deus, ele não está preparando nada. Ele está preparando você para receber. Porque aquilo que ele tem para você já tá preparado. Mas ele tá preparando você para receber. A terra prometida tava lá. Ela tava prontinha lá. Deus, ele estava preparando o povo para entrar. Mas teve povo que não aceitou a preparação e infelizmente pereceu no deserto. Agora teve pessoas que entraram porque se prepararam, porque permitiu Deus preparar e sem reclamar. É esta palavra que eu tenho para você nesta manhã. Amém? Que você guarde ela no teu coração. E agora nós vamos orar e entrar na presença do nosso Criador. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu amado e querido Pai, ô Senhor, graças nós te damos, Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu estarmos aqui diante do Senhor. Mais um dia o Senhor nos deu o fôlego da vida. Oh, meu Pai, se o Senhor nos deu o fôlego da vida é porque o Senhor ainda tem um propósito na nossa vida. E nós declaramos, Senhor, diante da Tua presença, que nós estamos aqui, meu Pai, para viver o Teu propósito, para viver o Teu chamado, para viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Oh, meu Pai, a Tua palavra nos serviu de grande instrução. A Tua palavra nos serviu de grande orientação, meu Deus. Oh, Senhor, o Senhor tinha um propósito muito grande para o povo de Israel. O Senhor tinha, meu Pai, a terra prometida, onde manava o leite e o mel, aonde eles não iriam precisar se preocupar com nada. Mas foi necessário, oh, meu Pai, o processo do deserto. Foi necessário eles passarem pelo deserto, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor não quer que a gente morra no deserto. A Tua vontade, meu Deus, não é que pereçamos no deserto como
muitos pereceram, mas a tua vontade é que suportamos o deserto para viver o processo da terra prometida. Oh meu Deus, que o Senhor venha nos esforçar, que o Senhor venha nos fazer entender que o processo, ele dói, ele machuca, mas ele é necessário para o nosso próprio amadurecimento. Que o Senhor venha nos fazer entender, meu Deus, que o processo nada mais é do que a preparação do Senhor para nos dar a bênção que precisamos, para nos dar o chamado que precisamos, para nos fazer viver, meu Pai, o extraordinário, porque, meu Deus, Jesus, ele viveu o extraordinário após o processo que ele passou no deserto. Oh, meu Pai, Davi viveu o extraordinário após lutar contra aquele gigante, após aguentar, meu Pai, as lutas, após aguentar, meu Pai, pessoas zombando. Muitas vezes, Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada, o inimigo, ele vai colocar pessoas para, Senhor, zombar da nossa fé, zombar do nosso processo, zombar muitas vezes até da nossa cara, mas o Senhor é aquele que nos esforça. Oh, meu Deus, eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa, meu Deus, que tem passado pelo processo dolorido, e muitas vezes ela olha para o céu, meu Pai, ela entra no quarto dela e ela fala para o Senhor: Deus, tá doendo, eu não tô aguentando mais, Deus, eu quero desistir, Deus. Oh, meu Pai, o Senhor é aquele que recolhe cada lágrima, o Senhor é aquele que recolhe, Senhor, cada oração, meu Pai, sincera. Oh, meu Deus, esforça essa vida, esforça essa pessoa, que ele não venha desistir no meio do processo, meu Deus, porque tá acabando. O processo é uma preparação, Senhor, e o Senhor é aquele que esforça, é para o seu próprio amadurecimento, meu querido. Um dia você vai olhar para trás e você vai ver que o processo não foi nada além de amadurecimento, nada além de preparo. Deus, ele não é um pai ruim, ele não é um pai bruto, ele não quer o seu mal, mas ele só quer te preparar, ele só quer moldar a sua essência, ele só quer te mudar, ele só quer transformar a sua vida, e para essa transformação ocorrer é necessário o processo. Para você viver o extraordinário, o grandioso plano de Deus para a tua vida, é necessário o processo, e Deus é aquele que te esforça nesse processo, ele é aquele que te molda nesse processo, ele é aquele que te quebra e te faz de novo se necessário for. Mas não desista, porque Deus, ele fala: sede forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo do gigante que vai cruzar o teu caminho, porque eu, teu Deus, sou quem estou contigo, não te deixarei e nem tampouco te desampararei. Oh, meu Deus, nós recebemos a tua palavra, nós recebemos a tua vontade, recebemos a tua força para nós. Recebemos, meu Deus, a força para suportar o processo e viver o propósito. Oh, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Que o Senhor venha cuidar de cada detalhe da nossa vida. Que o Senhor venha, meu Pai, sempre estar ao nosso lado, e não permita, Senhor, que essa pessoa desista. Não permita murmurações, Senhor, porque a murmuração nos separa do Senhor. A murmuração faz uma divisão entre nós e o Senhor. Oh, meu Pai, por isso nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração grato ao Senhor. Oh, meu Pai, eu te agradeço sim pelo processo. Eu te agradeço porque o processo é doloroso? É, mas é um processo que o Senhor vai me mudar. Oh, meu Pai, que essa pessoa aprenda a agradecer o processo, porque o processo é necessário. Oh, meu Deus, é essa a nossa oração, que nós possamos suportar o processo como Josué e Caleb suportaram, e que nós possamos, Senhor, deixar o Senhor honrado com a nossa fidelidade no processo, como Josué e Caleb deixaram, e não como o povo que pereceu no deserto. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim seja. Glória a Deus, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que você se revista de Deus para suportar o processo. E nunca se esqueça, o processo é temporário, é só a preparação
para você viver o extraordinário. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.